Eu sou Cristina, sou pós-doutoranda do programa de geriatria da FOP e queria cumprimentar a todos, agradecer pelo convite de participar desse processo e que a gente possa passar um tempo de aprendizado nessas próximas horas. Boa sorte a todos. Até. Ana, você pode iniciar. Alô? Desculpe interromper. Professora, a senhora vê a necessidade de que eu coloque o cronômetro? Desculpa, eu não te entendi, Laís. A senhora vê a necessidade de que eu coloque o cronômetro? Eu acho que é interessante para que eles possam se balizar, né, em termos de tempo, já que vai estar concentrada apresentando. Então, quanto tempo? 5 minutos. São 5 minutos. Aí eu preciso apresentar. Deixa eu só. Quando você começar, eu queria tirar só uma dúvida. Eu preciso apresentar os coautores e tudo mais, eu posso já ir direto? Alguém me ouvindo? Sim. Acho que você pode se apresentar e apresentar ao professor orientador. Certo. Também. Tá bom. Posso? Sim. Bom dia. O meu nome é Ana Letícia. Eu sou estudante de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco. E o tema do esse trabalho ele foi feito juntamente com a professora Ana Cláudia, que trabalhou conosco no departamento de prótese bucofacial lá da UPE. Vamos lá. Eu vou falar sobre o autotransplante dentário em crianças e jovens, uma alternativa viável para a reabilitação oral. É o seguinte: um dos principais motivos para a perda de dentes permanentes em crianças e jovens são os casos de cárie, problemas periodontais e fraturas. E dentre as soluções possíveis para o reparo da funcionalidade e estética dos dentes perdidos, geralmente são as próteses fixas, próteses removíveis e próteses implantes suportáveis. Contudo, a gente sabe que as próteses elas não são viáveis economicamente para todos, além de possuir uma reabilitação oral mais incômoda. E também, no ato mastigatório, as próteses elas acabam por prejudicar os dentes saudáveis que nós temos, assim, né? Que o paciente tem. Então, no caso, a prótese, ela também é contraindicada para crianças e jovens, que são indivíduos de até mais ou menos 17 anos e estão em fase de crescimento ósseo. Então, é o seguinte, o objetivo do trabalho é discutir o transplante dentário como uma opção reabilitadora para os casos de ausência dentária em crianças e jovens. Na metodologia, o trabalho ele é uma revisão de literatura que ele foi seguido os preceitos exploratórios das bases de dados documentais dos anos de 2015 a 2020 e foram pesquisados na Biblioteca Virtual de Saúde, no PubMed, no Cielo, Bireme, Lilacs e Oxford, que são as plataformas. E foram utilizados os critérios para a inclusão como estudos em autotransplante dentário, uma opção para reabilitação oral em crianças e jovens. E os artigos estudados, eles foram publicados na língua inglesa e na língua portuguesa. Bom, quando se trata dos resultados, certo? A maior prevalência na realização de autotransplante, ela ocorre do terceiro molar para o lugar do primeiro e do segundo molar. Isso se deve ao desenvolvimento mais tardio dos terceiros molares. E aí, o autotransplante dentário ele pode ser realizado em duas técnicas. A técnica convencional ou imediata, que consiste naquela em que é feita em uma única etapa, que ocorre a extração dentária e o preparo da cavidade óssea alveolar.
E existe o segundo tipo, que é o tipo tardio ou mediato, que consiste em duas etapas, que a primeira é o preparo do alvéolo cirúrgico. Aí espera-se a cicatrização e depois de 14 dias ocorre a extração e o transplante. Bom, quais são os fatores, por exemplo, que vão influenciar no sucesso desse transplante? A gente vê que é necessário que o lugar a receber o dente transplantado, ele precise ter largura e altura suficientes para receber o dente, certo? E isso vai influenciar no sucesso, bem como a presença dos alvéolos, bem como a presença dos ligamentos periodontais no alvéolo. E vamos lá. Quando é que ela é contraindicada? Quando é que o autotransplante é contraindicado? Quando não há uma quantidade óssea suficiente no leito receptor e quando o paciente apresenta uma periodontite agressiva e uma higiene oral muito deficiente. E uma vantagem para que ocorra de fato, para que seja viável também, o autotransplante em crianças e jovens, é porque ele contribui para o desenvolvimento dos maxilares em crianças e jovens. Conclusão: o autotransplante ele pode ser uma alternativa viável economicamente e de uma reabilitação melhor para as crianças e jovens. Para as crianças e jovens, e podendo dessa forma se seguindo os critérios direitinho, os passos direitinho para uma boa reabilitação, ele vai ter mais sucesso. E é isso. Alô, alguém? Eu, Ana. Ana, muito obrigada pela sua apresentação, parabéns. E eu tenho uma pergunta para fazer para você, né? A minha pergunta é o seguinte: você acha que, no que você leu, você acha que é necessário que os profissionais eles se sensibilizem mais para essa condição? Ou você acha que na formação do profissional de odontologia isso já está bem tranquilo no processo de formação? Tá, vê, eu ainda não paguei a cadeira de cirurgia e tal, mas pelo que eu li, o que é que Sim, acontece? Eu li que hoje no sistema público, no SUS, não tem essa alternativa como prioridade. Há uma deficiência muito grande. Porém, estudos vêm comprovando há muito tempo que essa alternativa ela é excelente economicamente, porque a gente sabe que a gente tem que pensar em todos, né? E assim, economicamente, ela é bem mais viável e, além de ela possuir esses benefícios, no que se trata, no que se refere de fato ao pós-operatório, vamos dizer assim, tá entendendo? Então, assim, eu não sei tô. falar sobre a graduação, se de fato existe essa deficiência. Porém, eu sei que o próprio sistema público, ele possui essa carência, tá entendendo? Entendi. Muito bem, Ana. Muito obrigada, viu? Parabéns a Obrigada a você. você e a sua equipe. Valeu. Aí eu posso sair da sala, né? Porque eu vou correr pra outra, né? Você vai para outra, pode sim. Tá bom, obrigada. Beijo. Por Tchau. nada, tchau. Professora? Olá, olá, estão me escutando? Sim, estamos ouvindo sim.
A próxima apresentação, então, é da Letícia Kelly, certo? Certo, mas eu não sei se ela está presente na sala. Eu acho que ela não está presente na sala. Não. Então, a gente pode passar para a próxima da lista, da Larissa? Estou aqui, professora. Estou aqui. Tá certo. Então, a gente pode começar com a sua apresentação, Larissa? Sim, deixa eu só coisar a câmera. Ok. Quem vai avaliar a apresentação da Larissa? Aqui. Pronto, tá ok, eu posso. Quem vai avaliar a sua apresentação é a professora Cíntia. Cíntia, você está aí? Olá, tudo bem? Tá dando para escutar o áudio? Sim, Tá sim. Boa apresentação. Tá, obrigada. Bom dia. Meu nome é Larissa Feitosa. Sou aluna do quinto período de odontologia na Universidade Federal de Pernambuco e vou apresentar o trabalho intitulado Tratamento ao paciente de grande queimado, revisão de literatura, cujo professor orientador é o professor Dr. Ricardo Eugênio Varela de Ares de Mello. Ele é chefe no ambulatório de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Universidade Federal de Pernambuco, eu sou estagiária. Então, bem, para começar, a lesão por queimadura, ela é queimadura grave, é um dos maiores traumas que pode acometer o ser humano. É considerado uma injúria grave, que pode causar destruição parcial ou total da pele e seus anexos, também podendo atingir camadas mais profundas, como tecido ósseo, muscular, tendões. E aí, o prognóstico e a complexidade da queimadura vai estar interligada a fatores relacionados ao paciente, como idade, atuação do sistema imunológico, estado nutricional, e também vai estar associado a fatores relacionados ao agente biológico, se foi uma queimadura por agente químico, radioativo, elétrico ou térmico. E também, por fim, vai estar relacionada à extensão daquela queimadura. Qual foi o local atingido, qual foi o grau de comprometimento, qual foi a extensão daquela queimadura. E aí, queimaduras de terceiro grau, que acometem região de face e pescoço, elas são tratadas como pacientes grande queimados. E é importante se ater ao tratamento dessas queimaduras, porque quando atinge região de pescoço e a região estomatognática, a região do pescoço e face, tem funções importantes, como respiração, deglutição, a estética facial por si só. Então, vai ser importante a questão do tratamento. E aí, o objetivo desse trabalho foi justamente abordar o conjunto de medidas que são aplicadas no tratamento ao paciente grande queimado, e com vistas à prática de cirurgia bucomaxilofacial e ênfase na sequela de cabeça e pescoço em vítimas de lesões por queimadura. A nossa metodologia adotada foi a realização do levantamento bibliográfico nas bases de dados de Biblioteca Virtual de Saúde, Lyrax, PubMed e Cielo. Foram utilizados os descritores de ciências da saúde, tratamento de emergência, face e queimaduras, e foram selecionados artigos com esta temática datados dos anos de 2016 a 2019, além da consulta do Atlas numa edição. Pode passar. E aí, como resultado, tivemos que primeiro que o tratamento começa ali no atendimento inicial. O profissional ele vai estabilizar aquele paciente na sua condição geral. Então, vai aplicar o protocolo ABCDE e, em seguida, vai impedir a progressão da queimadura através da utilização de água em temperatura ambiente, vai retirar adornos como relógio, anéis, pulseiras, que vão, em caso de edema, interromper o fluxo sanguíneo, vai analisar a extensão daquela queimadura para saber a gravidade e colocar nas lesões tecido seco, estéril ou limpo para proteção e diminuir o risco de infecção, de contaminação daquela lesão.
No centro de tratamento, o objetivo primordial vai ser justamente a estabilização do quadro clínico geral. Porque a queimadura, quando afeta o paciente, ela vai além daquela lesão, da lesão tópica. Ela desencadeia toda uma alteração fisiológica. Então, vai precisar manter aquele paciente com a via aérea permeável. O paciente com queimaduras graves tem uma grande perda de fluido, então tem que realizar a reposição volêmica, a reposição hídrica do paciente e o manejo da dor. Na reposição hídrica, é utilizada a forma de Fairplane, que consiste em 4 ml de ringlatato, que é a solução padrão administrada e multiplicada pelo peso corporal e pela extensão da queimadura. E aí, quando estabiliza o paciente no seu quadro clínico geral, vai para o tratamento tópico da ferida, que vai realizar a limpeza, em caso seja necessário o desbridamento dos tecidos que não são mais viáveis, e a aplicação do curativo, cujo componente primário, o componente de abertura da lesão, vai ser uma membrana biológica sintética, sulfadiazina a 1% de prata, ou hidrogéis. A mais utilizada é a sulfadiazina, e aí, com isso, após o curativo, o paciente vai ter que ter todo um acompanhamento, porque essas lesões elas podem gerar sequelas. Então, como conclusão, o manejo do paciente com lesões por queimadura é sempre um desafio, porque é um trauma muito complexo. E o cirurgião bucomaxilo, em equipe multidisciplinar, vai intervir nas queimaduras de cabeça e pescoço e vai tentar minimizar, junto com a sua equipe, os danos e sequelas causados que podem acarretar em disfunções funcionais e estética também. Essas são minhas referências. Muito obrigada. Bom, Larissa, eu gostaria de primeiramente lhe elogiar, o trabalho está muito bem escrito, as referências estão recentes, que é algo muito importante para o tema. E a pergunta que eu gostaria de fazer é o que levou, você acha que pode mudar no tratamento desses pacientes a nível do SUS? No sentido de melhorar os pacientes nas expectativas futuras em relação às referências recentes que você encontrou em relação ao tema. Como assim? Pera, só um minuto, porque o Eunice travou aqui. A minha pergunta é a seguinte: o que você acha que pode melhorar o tratamento dos pacientes a nível da prática do SUS? Da prática? Sim, ok. Pronto. Pelo que eu li, porque quando acomete a região do face e pescoço, é um trauma ainda maior, porque tem essa questão de estética. E aí, o tratamento, por exemplo, a sulfadiazina de prata, ela é mais utilizada. Mas aí foi descrito que também a troca dos curativos é doloroso para o paciente. E aí tem um tipo de... A membrana, a pele de tilápia, que é mais recente e tem mostrado resultados positivos em alguns artigos que eu li. E, ela também é tratada como uma melhor alternativa por essa questão da dor e também da recuperação, da cicatrização. Então, eu acredito que esse mais investimento e mais, acho que até pesquisa mesmo, para a questão do tratamento desses pacientes seria muito viável. Ótimo, Larissa, eu gostei muito da sua resposta. Em relação à multidisciplinariedade, você consegue observar no estágio? Oi? Ou no estágio? É porque eu ainda não fui para a questão do hospital. A gente tem um ambulatório e até hoje eu não tive assim, contato na questão hospitalar. Ah, certo. Bom, no mais, eu gostaria de elogiar a sua forma de escrita, né, as imagens. E, bom, eu creio que eu já as perguntas, as respostas. E é isso, eu acho que podemos passar para o próximo, não é mesmo? Muito obrigada, Larissa. Ok, obrigada. Obrigada a vocês. Eu posso sair da sala porque eu tenho uma apresentação em um congresso agora, de 9h10. Pode, porque a professora vai estar avaliando, não vai estar presente.
Ok, obrigada. Agora é a vez de Letícia Arruda, que vai apresentar o trabalho de prevalência de câncer de pele na região de cabeça e pescoço. Letícia está aí? Acho que Letícia não está, não é isso? Eu acredito que eu tinha visto ela presente antes, mas aí eu não sei se ela, eu acho que ela saiu. Ou a internet dela caiu, alguma coisa desse tipo. Pode passar para o próximo? Eu acho, Laís, que a gente pode passar para o próximo e depois qualquer coisa retorna, né? Uhum, tá certo. Ligando a câmera, só um minutinho. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Bom dia a todos. Meu nome é Evelyn Rayane Martins de Oliveira. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Distúrbios do Metabolismo Ósseo em Pacientes Portadores de Doença Renal Crônica. Eu sou graduanda do 10º período de odonto lá da UFPE. Sou orientada pelo professor Dr. Ricardo Eugênio Varela Aires de Melo, que é o chefe do serviço onde eu estagio do ambulatório, que até Larissa apresentou recentemente. Então, sobre o tema, eu coloquei uma introdução rápida para que a gente pudesse entender um pouco mais. Existe uma associação entre os distúrbios do metabolismo mineral e ósseo, que a gente vai tratar aqui como DMO, e as doenças renais crônicas. Essa condição, ela leva a uma alteração nos níveis de cálcio, fósforo, vitamina D e paratormônio. E a gente estuda nas referências onde a gente pesquisa essa relação a nível internacional e algumas condições que podem levar a complicações maiores. Então, o distúrbio metabólico, quando ele está associado a essa doença, ele pode levar a complicações piores para o paciente, até comprometimento vital mesmo. Então, a gente resolveu trazer o trabalho para mostrar um pouco. O objetivo do trabalho é mostrar, através de uma referência, de uma revisão bibliográfica, a relação entre a doença renal crônica com os distúrbios do metabolismo mineral e a importância de um diagnóstico adequado através dos exames laboratoriais, a análise adequada desses exames laboratoriais, para que a gente consiga diagnosticar exatamente essa condição e prevenir complicações posteriores mais graves, como cardiopatias, calcificações vasculares e comprometimento, como eu falei anteriormente, da vida do paciente mesmo. Nesse trabalho, a gente fez uma pesquisa, né, nas referências, nas bases de dados científicos da Cielo, PubMed, e esses artigos que eu trouxe são de 2016 até os dias atuais. Então, foi feito um levantamento através dos descritores distúrbios do metabolismo ósseo, doença renal crônica, patologia. A gente usou alguns descritores para a gente encontrar esses artigos e trazer hoje para apresentar. Então, como resultado, a gente encontrou características que influem, né, as ideias, a característica da relação entre as lesões, a existência dessas lesões, tanto que a gente encontra um termo reconhecido internacionalmente, que é osteodistrofia renal. É um termo que significa basicamente um processo de distúrbios metabólicos que vai desencadear uma condição negativa no quadro renal do paciente. Então, isso é conhecido, existem vários casos dessa associação, e a gente viu também uma predominância na questão da hiperparatireoide. Então, o hiperparatireoidismo secundário, na verdade, ele é uma característica clínica
a principal característica clínica que vai aparecer nessa associação entre o distúrbio e a doença renal. Então, esse hiperparatireoidismo ele vai se manifestar através das respostas que são oferecidas quando for encontrado a alteração nos níveis de cálcio, fósforo, vitamina D. Então, a gente vai ter esse aumento nos níveis, né? A gente vai ter uma dificuldade de reação, né, à paratireoide, ao paratormônio, e isso vai se manifestar através do hiperparatireoidismo secundário, que é amplamente associado a essa questão. E a gente trouxe também para o nosso país algumas pesquisas que mostram que o hiperparatireoidismo está associado dentro do próprio Sistema Único de Saúde. Hoje a gente encontra dados em que 44% dos pacientes que são tratados com hiperparatireoidismo secundário no SUS, eles têm um comprometimento renal, então eles têm doença renal crônica. E isso mostra, foi de 2016 essa pesquisa, então isso mostra um pouco sobre a associação dessa manifestação clínica que é típica da doença renal com o distúrbio metabólico. E aí a gente viu alguns protocolos de tratamento que podem variar com tratamentos medicamentosos ou não, mas todos com a necessidade do acompanhamento do paciente, dentro da fase em que se encontra, avaliação pós-tratamento, por um período longo de tempo, para que acompanhe-se o caso do jeito que ele está acontecendo e como está se recuperando esse paciente. Então, a conclusão do nosso trabalho é basicamente valorizar a avaliação desses dados de níveis de cálcio, de fósforo e do próprio paratormônio para que a gente consiga diagnosticar antes de complicações mais graves. Então, que a gente consiga alcançar um diagnóstico mais rápido do distúrbio do metabolismo para prevenir precocemente as complicações que podem aparecer caso o diagnóstico seja mais posterior. Então, eu trouxe mais resumidamente o trabalho é mais amplo, mas pelo tempo é isso. Eu agradeço. Evelyn, aqui é a Cristina, vou ficar responsável pela avaliação do seu trabalho. Primeiro, eu queria te parabenizar pelo tema do trabalho, é de extrema importância, e vou fazer algumas considerações da sua apresentação, até para você melhorar para os próximos, e depois a gente termina com questionamento, tá certo? Certo. Olha, os objetivos, eu acho, você pode começar com verbo, geralmente com verbo no infinitivo. Então, você poderia apresentar ou discutir, certo? Na sua metodologia, eu achei que faltou, fica mais claro e mais didático quando você apresenta um trabalho de revisão, fazer um fluxograma mesmo, com quantos artigos você conseguiu no início da busca, quais os escritores que você utilizou, quais foram excluídos, o método que você usou e quantos artigos foram excluídos e o porquê, e com quantos artigos você finalizou a sua pesquisa, certo? Ótimo, certo. As suas referências, você poderia estipular qual norma que você seguiria, o ABNT ou Vancouver, e aí você colocaria dentro das normas que seriam recomendadas dentro da referência que você escolheu, tá certo? Certo. Agora, a minha pergunta, dentro do que você leu na literatura, quando você fez esse trabalho, você percebeu alguma indicação de alguma forma de prevenção das deficiências de nutrientes, principalmente do cálcio, em pacientes que possuem esse distúrbio metabólico do ósseo? Como é que a gente poderia prevenir para não ter essa deficiência, para diminuir a deficiência de cálcio nesses pacientes? Os artigos que eu andei lendo, eles mostravam os pacientes já comprometidos, né? Já com esse comprometimento, o distúrbio. E aí ele falava mais sobre o acompanhamento médico e a importância do acompanhamento médico, do diagnóstico e tudo mais. Não falava muito sobre a prevenção, já que a doença estava
mais estabelecido. Já está instalada, né? Mas assim, a minha pergunta é, a partir do momento que a doença já está instalada, que o diagnóstico já foi feito, tem alguma recomendação para que esses pacientes não tenham um agravo nas deficiências de cálcio, por exemplo? E eles falam sobre o protocolo. Existem alguns protocolos de tratamento, né, do paciente e alguns métodos de acompanhamento desse paciente com reposição dos itens que foram perdidos, né, do cálcio, do fósforo e do paratormônio. Então, ele faz esse link com alguns tratamentos, existem diversos e falam de medicamentos, reposição de vitaminas e tudo mais. Então, eles falam sobre o acompanhamento e a reposição desses itens que foram perdidos pelo distúrbio. Tá certo. Muito obrigada, Evelyn. Parabéns para você e para os seus colaboradores. Nada, obrigada. Bom, acho que a gente pode passar para a próxima apresentação. Sou eu, novamente. Você de novo? Então, pronto. Então, vamos lá. Nesse caso, o trabalho é sobre a importância do diagnóstico adequado do cisto dermoide e também é uma revisão de literatura. Meu orientador é o mesmo, né, Dr. Ricardo Eugênio Varela, e eu trouxe também um pouco uma introduçãozinha sobre esse assunto. O cisto, ele é uma malformação cística, né? Tem um desenvolvimento incomum, ele tem uma incidência na região de cabeça e pescoço menor de 2% dentre os casos de cistos dermoides que existem. E aí, esses 2% geralmente fazem com que a gente tenha dificuldade de diagnóstico e dificuldade de reconhecimento, de tratamento desse tipo de lesão. Então, não se dá muita importância a esse tipo de lesão, já que ela apresenta uma raridade na região de trabalho da gente, na região de cabeça e pescoço. Mas é importante a gente conhecer um pouco sobre, porque existem complicações derivadas dessa manifestação clínica. Então, o cisto, ele é oriundo do fechamento dos arcos branquiais e um aprisionamento de epitélio. Ele é localizado, geralmente, a epidemiologia é mais na região de linha média de assoalho bucal, mas pode aparecer em outras regiões, então a gente tem que estar sempre atento a isso. E não tem predileção por gênero nem nada disso, pode acometer tanto os homens quanto as mulheres, mas acomete principalmente jovens e crianças. E em alguns casos pode levar a complicação, que a gente vai ver mais para frente na discussão, e é importante a gente diagnosticar adequadamente justamente por isso. E aí o objetivo desse trabalho é mostrar, a partir da revisão de literatura, a importância de associar os exames clínicos, né, uma anamnese bem criteriosa, ouvir o paciente, analisar clinicamente e associar isso com os exames complementares para que consiga sugerir um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica diante do quadro de dificuldade de diagnóstico dessa lesão, já que é uma lesão que pode ser confundida com outros diagnósticos pela sua característica semelhante. Então, a metodologia é realizado um levantamento no conteúdo teórico a partir de pesquisas nas bases de dados Cielo, PubMed e VVS. E a gente buscou pesquisas de 2011 até 2019, existem algumas referências. O trabalho ele foi feito, acho que em torno de 20, 25 referências, e a gente usou alguns descritores, como cisto dermoide, patologia, diagnóstico e tratamento cirúrgico. Não está aparecendo nada para mim. Então, esse tratamento, o trabalho, né, ele mostra através de um levantamento de vários artigos que as características que a gente falou na introdução são realmente verdadeiras, todos concordam quanto à epidemiologia, a localização, a origem desse cisto, e também todos os artigos concordam na dificuldade de diagnosticar esses cistos. Geralmente, eles são diagnosticados com hipótese. Então, é dada a hipótese diagnóstica e a confirmação vem através do histopatológico, porque ele pode se confundir com outros cistos na região de linha média de assoalho, principalmente. Então, nesse caso, a gente avalia a melhora de uma possibilidade diagnóstica através de uma anamnese criteriosa. Então, quando a gente ouve o paciente, o foco do trabalho realmente é esse, valorizar mais o reconhecimento da importância
da anamnese, do exame clínico, do exame laboratorial, exame de imagem, para que a gente consiga diagnosticar associando tudo isso e também quebrando um pouco esse paradigma de dar um diagnóstico rápido a um caso, já que muitas vezes ele pode se confundir com outros casos. Então, esse tipo de lesão, quando ele é diagnosticado posteriormente, por ser assintomático, clinicamente assintomático, ele apresenta uma evolução muito maior e a gente só consegue diagnosticar bem depois, porque há um aumento de volume. Se não fosse isso, talvez não ocorresse nem essa preocupação por parte do paciente. Então, quando vem diagnosticar, já tem um caso avançado. Muitas vezes existe uma complicação na questão de fala, na fonação, na deglutição do paciente, até respiração, e também a possibilidade de infecções secundárias naquela região. Então, é bom a gente sempre estar atento, mesmo apesar da raridade, a possibilidade de diagnóstico em casos de lesões em assoalho bucal. E, como conclusão, a gente traz que o diagnóstico precoce ele é a melhor alternativa para que a gente consiga optar por um tratamento cirúrgico adequado de remoção desse cisto. A gente tem que incluir em casos de cistos em região de linha média, em cistos mais flutuantes, arredondados, adequar, né, adaptar a esse tipo de lesão a possibilidade de diagnóstico de um cisto dermoide, apesar de sua raridade. E assim a gente evita que esse cisto tenha uma grande dimensão e que tenha necessidade de um tratamento mais agressivo para essa região. É isso. Evelyn, muito obrigada pela sua apresentação. Eu não sei se você falou em algum momento, talvez eu não tenha prestado atenção, mas assim, não tenha prestado atenção, não tenha escutado. Prestado atenção, eu estou aqui. Você falou sobre quais são as características para esse diagnóstico precoce. Eu resumi mais por conta do tempo mesmo. Mas, certo. Falei na introdução um pouquinho sobre a localização mais comum, o tipo de cisto, que vai ser um cisto mais flutuante, vai apresentar muitas vezes a questão de marca digital, quando a gente pressiona pela estrutura interna dele, né, o material que está no interior do cisto, a localização, o gênero, idade, a história clínica, né, o tempo de evolução, não ter sintomas, são todas características do cisto dermoide, mas muitas vezes pode se confundir com outros cistos e aí complica o diagnóstico porque é mais raro de a gente encontrar um cisto dermoide na cavidade oral. Certo, entendi. Bom, fica também como uma observação o que já foi falado anterior na questão de, por exemplo, a padronização das referências, que é o que a gente está vendo, né, aqui. Mas, muito embora eu tenha entendido que estivessem 2 nomes aqui, mas eu entendi já. Bom, muito obrigada, Evelyn, pelo seu trabalho. É muito interessante que a gente atente, né, para essas questões de... Minha formação, no início, foi em semiologia e eu vi o quanto era importante que a gente tivesse o dentista, o cirurgião dentista clínico geral, inclusive, né, tivesse pelo menos acessibilidade para o que não é habitualmente encontrado e que buscasse informações sobre isso, mesmo que ele não soubesse diagnosticar o que é, porque, como você falou, parece que é um cisto que não tem uma prevalência, né, tão alta, e o cirurgião dentista, quando se depara com isso, ele pode ficar inseguro quanto a entender o que está acontecendo, mas que ele, pelo menos, busque o profissional que possa auxiliar nesse diagnóstico. Muito obrigada, Evelyn. Parabéns a você e a sua equipe. Eu que agradeço a todos. Obrigada mesmo. Bom dia. Paula? Bom dia, posso iniciar? Professoras? Pode sim. Ok.
Pode sim, Paula, pode começar. Tive algum problema no áudio, mas agora consegui recuperar. Ok, Boa bom sorte. dia. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Paula Luísa de Oliveira Alvim Soares, sou acadêmica da Universidade Federal de Pernambuco e vou apresentar esse trabalho intitulado de Emergências Médicas na Odontologia e a importância do profissional cirurgião dentista frente a essas emergências. Com o aumento da expectativa de vida e também desses pacientes que procuram tratamento ortodôntico, a gente sabe que, na realidade do dia a dia do consultório, existem muitos pacientes que apresentam condições clínicas para serem susceptíveis a passar por algum episódio de emergência médica no consultório odontológico. E a gente sabe que o profissional ele precisa estar preparado para poder lidar com esses imprevistos que podem acontecer de maneira indeterminada, tanto nos pacientes que já apresentam alguma condição clínica que propicie esse acontecimento, como também em pacientes que apresentam um grau de ansiedade ou medo ou aversão ao cirurgião dentista, ao consultório odontológico. Então, o objetivo do meu trabalho é, através de uma revisão de literatura, falar um pouco sobre as principais emergências médicas no consultório e avaliar qual a importância do profissional de estar preparado para saber lidar com cada uma delas, ou saber diagnosticar e fazer o intermédio entre o primeiro atendimento ao paciente e encaminhá-lo após a um atendimento mais especializado. A metodologia foi uma base de dados encontrada no Google Acadêmico, na Cielo e em outras bases de dados como a PubMed, por exemplo. Pode passar. Então, o resultado dessa revisão de literatura que eu pude avaliar é que as emergências médicas elas estão concentradas em 4 tipos principais, que são a alteração da perda de consciência, a dificuldade respiratória, emergências médicas relacionadas com medicamentos e também as convulsões devido a pacientes que já apresentam essa predisposição. Então, entre as emergências médicas que não são distinguíveis de pacientes que já apresentam uma condição sistêmica que favoreça esse tipo de emergência, são as alterações na perda de consciência. Um paciente nervoso, um paciente que está com grau de ansiedade, ele pode sofrer uma síncope vasodepressora ou uma hipotensão ortostática, por exemplo. Então, essas duas, inclusive na fonte principal da nossa pesquisa, que é o Malamed, que é referência em questão de assuntos de emergências médicas no consultório odontológico, ele cita essas como as principais emergências que estão susceptíveis de acontecer no consultório. E eu concluo o trabalho dizendo que as diversas ocorrências que podem acontecer em um atendimento, o profissional ele precisa estar preparado para fazer o diagnóstico diferencial, visto que cada uma delas, dependendo do grau, tem uma conduta diferente e tratá-las de imediato, caso seja necessário, para não expor o paciente a uma condição de risco. Além disso, é preciso que seja assim, dada devida importância para esses profissionais, desde a graduação até os serviços de formação posteriores, como pós-graduação, residências e outro tipo de formação que o profissional venha realizar. Eu agradeço e encerro a minha apresentação e obrigada. Bom, eu não sei, Cíntia, se ela está por aí. Vocês estão me escutando? Eu não sei se eu caí. Eu estou escutando, Aline. Certo, Paula.
Eu estou escutando, eu acho que Cíntia está aí sim, porque ela está. Consegui, gente. Tive problema na conexão, mas consegui agora. Joia. Bom, agora é o período de arguição, né? Eu gostaria de fazer duas perguntas a você. Certo. Bom, a primeira é, na verdade, um elogio, porque tem muito da forma que você organizou o fluxograma, eu gostei muito da forma que você organizou o seu a apresentação. Cíntia, eu não sei se só está acontecendo comigo. Paula, tu está escutando bem cortada a fala de Cíntia? Tô. Cíntia, se você puder colocar no texto, seria melhor, porque está bem Tá difícil de te falhando escutar. muito. Eu acho que ela está com dificuldade de conexão, Paula. Certo, tudo Eu não bem. sei se é conexão ou se é o áudio delas. Deixa eu ver aqui, vou mandar uma mensagem para ela, só um minuto. Tá, Ok. vamos esperar só um minutinho. Eu não sei onde eu consigo ter acesso ao texto. Não está aparecendo aqui para mim como se fosse um chat. Eu não Não tô tem achando. problema. Se ela colocar no bate-papo, eu falo para você. Ok, obrigada. Eu estou achando que ela está com dificuldade de conexão mesmo, Paula. A gente pode passar para o próximo. E aí, se ela voltar... Eu estou te dizendo isso porque, como segurança, a gente tanto está aqui na sala como está no WhatsApp. E ela não estou vendo ela nem no WhatsApp, então ela deve estar com dificuldade de conexão. Aí a gente faz assim, a gente passa para o próximo. Eu não sei se você vai precisar sair da sala agora. Senão, quando ela retornar, eu coloco as perguntas para você. Teu microfone está desligado. Ah, ok, sem problema. Eu fico aguardando, então. Certo? Pronto. Então, a gente passa para a próxima. E caso ela retorne, eu volto e volto as perguntas para você, tá bom? Ok, obrigada. Nada, Paula. Parabéns. Obrigada. Bom dia. Me ouvindo direitinho? Bom dia, Isabelle. Agora a gente vai maratonar contigo, né? Uma sequência de trabalho aí teu. Aí a única coisa que eu vou te pedir é, caso Cíntia volte e tenha questionamento com Paula, quando você acabar o trabalho que estiver apresentando, a gente dá uma abertura para que eles possam concluir isso, tá bom? Tranquilo. Tá, joia, Isabelle, pode ir. Primeiramente, eu peço desculpa por não poder aparecer na câmera, eu tive um probleminha técnico aqui. Mas, para iniciar o trabalho, meu nome é Isabelle Neves, vou estar responsável por apresentar o trabalho intitulado como Utilização da Acupuntura como Método Multidisciplinar no Manejo da Dor Orofacial, e tem como professor orientador Ricardo Eugênio Varela de Mello. Para iniciar, a gente fala um pouquinho da dor orofacial, que é qualquer dor que esteja associada aos tecidos moles e mineralizados, seja ele pele, osso, dentes, glândulas ou então músculos que estejam relacionados à cavidade oral ou então à face. As dores, as principais fontes da dor orofacial são aqueles problemas odontogênicos, como pulpite, infecções de abscesso, por exemplo, cefaleias, patologias neurogênicas, dores musculoesqueléticas, dores psicogênicas, câncer, infecções, fenômenos autoimunes e trauma tecidual. Quando a dor está presente no paciente, ele se torna um estresse psicológico muito grande. E a acupuntura, que faz parte da medicina tradicional chinesa, muito utilizada entre os fisioterapeutas ou então cirurgiões dentistas,
que sejam habilitados a praticar essa técnica, ele tem por objetivo o alívio, a prevenção ou então o tratamento de dores através da inserção de agulhas em diferentes locais anatômicos do corpo, que são chamados de acupontos. Essa inserção da agulha de acupuntura nesses pontos, ela vai causar uma liberação de uma série de mediadores químicos reguladores da dor na corrente sanguínea, como as beta-endorfinas, a endorfina, a serotonina e a dopamina. Então, o trabalho ele teve como objetivo relatar acerca da efetividade do uso da técnica acupuntural no manejo da dor orofacial através de uma revisão de literatura. Para isso, a gente realizou uma busca nas bases de dados da PubMed, Cielo e BVS, utilizando como descritores acupuntura, dor orofacial e agulhamento seco. Como critérios de inclusão para essa revisão, a gente utilizou aqueles artigos que tivessem textos completos que fossem publicados entre o período de 2015 a 2020 com idiomas de inglês ou português e que apresentassem concordância com o objetivo do trabalho e tivessem a acupuntura no estudo como o único método de tratamento da dor orofacial. A partir disso, branco para mim. A partir disso, a gente observa que a acupuntura ela se mostra muito utilizada como forma terapêutica em diversas condições, incluindo dores crônicas ou então controle da dor. Quando a gente vem falar da dor miofacial, ela se apresenta como o segundo tipo mais comum de dor facial e está frequentemente associada às desordens da articulação temporomandibular, que vai envolver ali a área periauricular, os músculos da mastigação e também estruturas adjacentes. Estatisticamente, se estima que cerca de 33% das pessoas venham a apresentar sintomas tanto em face quanto nos músculos mastigatórios. E quando a acupuntura ela vai objetivar o tratamento através do trigger point primário miofacial, que é uma área hipersensível da musculatura miofacial, ela se mostra bastante efetiva no alívio da dor muscular, mas que quando ocorre uma manipulação excessiva de forma repetida e intensa dessas agulhas acupunturais, ela pode vir a causar um dano excessivo ou então aumentar a dor nas fibras musculares e esqueléticas que se apresentam com essa condição. Alguns autores ainda afirmam que uma única sessão acupuntural ela vai se mostrar suficiente para reduzir a maioria das dores miofaciais que estejam relacionadas às desordens temporomandibulares, mas em contrapartida, outros dizem que essa acupuntura ela pode não ser útil na eliminação da causa das desordens temporomandibulares quando resultantes de anormalidades estruturais, como mudanças degenerativas ou então deslocamento de disco, mas que ela pode sim ajudar no alívio da dor e do desconforto dessa condição. Então, a partir disso, a gente observa que, como conclusão, que a dor ela é uma condição que prejudica fisicamente e mentalmente o indivíduo acometido por ela e que o tratamento acupuntural ela vem a apresentar um efeito analgésico que aí se torna uma opção útil, né, para o alívio da dor. Quando a gente fala de dores com origem orofacial, a acupuntura ela tem se mostrado funcional para o alívio da dor, mas ela não elimina a causa dela. E mesmo assim, ela se relata na literatura como eficaz e tendo como principal vantagem a indução endógena, né, de moduladores de dor, que diminui aí os efeitos colaterais possíveis, né, da utilização de medicamentos para essa condição. As referências estão aí bem pequenininhas, mas foram todas essas que foram utilizadas e eu agradeço. Isabelle, muito obrigada pela apresentação do teu trabalho e eu acho que sempre é muito interessante quando a gente vê alguma coisa nesse sentido que não é na realidade a aplicação, né, do que a gente habitualmente tem na odontologia como formação. E aí eu te pergunto, e eu acredito demais em formas terapêuticas como a acupuntura, e fica lógico, né, a gente entender que, de fato, ela não remove, digamos, a causa exatamente da dor, porque nem acho que uma medicação
com droga mesmo, removeria. Às vezes a gente está sentindo dor por uma situação onde a causa é, inclusive, distante disso, necessita de uma intervenção, de fato, mecânica, né, naquela situação. Aí eu te pergunto, quando você tem um achado desse, em relação à acupuntura, como é que você enxerga isso em relação à aplicação da acupuntura, por exemplo, em sistemas públicos de saúde? Tu conseguiu ver alguma coisa nesse sentido? Porque você mostra um resultado interessante, né? E como é que você chegou a ver isso em algum momento nos teus estudos? Público de saúde, na literatura pesquisada, não foi observada assim, relacionada a sistema público. Mas a gente sabe que o SUS ele apresenta, né, um sistema que pode ofertar a acupuntura. Mas aí vai mais diretamente em relação ao, como é que se diz? O orçamento, né? Sim, sim, sim. A aplicação da verba pública, né? A aplicação da verba pública em relação à acupuntura para que ela seja disseminada no SUS, como forma de prevenção ou tratamento a dores. Isso, entendi. A gente talvez até não tenha nem profissional suficiente formado, né, com isso, com essa visão. Exatamente. Assim, é uma técnica bastante recente, né? Pode-se dizer assim. Recente que eu digo assim aqui no Brasil, né? Ela vem se mostrando mais agora. E por isso vai sendo disseminada aos poucos, né? Através dos fisioterapeutas e até dos dentistas, né? Que muito recentemente nem os dentistas nem sabiam que poderia ser realizado essa técnica de tratamento entre esses profissionais. Joia, Isabela, então, muito obrigada pela apresentação desse teu trabalho e eu vou te pedir só um minutinho, não sei se Paula está aí. Tu estás aí, Paula? Isabela, muito obrigada. Agradeço. Bom, eu não sei se Paula está aí. A professora Cíntia colocou aí aqui uma questão, mas se ela não tiver, a gente, que eu acho que ela não está, não estou vendo aqui, a gente continua com Isabela no próximo trabalho. Isabelle. Pronto, posso iniciar? Sim, pode iniciar. Dessa vez, vou falar sobre o trabalho intitulado como Incidência de Fraturas Zigomático-Orbitais na região nordeste do Brasil, através de uma revisão de literatura, que tem como orientador o professor Dr. Ricardo Eugênio Varela Ares de Mello. Né? Para introduzir, a gente fala um pouquinho das fraturas faciais, que elas são uma descontinuidade do tecido ósseo, né, que ocorre devido à dissipação de forças físico-mecânicas que submete o indivíduo a um impacto na cabeça, seja por um objeto ou então por um golpe através de uma violência física. As fraturas do complexo zigomático orbitário, elas se apresentam como o segundo tipo mais comum das fraturas faciais, quando relacionadas aos traumas contusos, ficando atrás apenas das fraturas nasais, essa, epidemiologicamente falando, ocorre devido à projeção dessas estruturas ósseas na face, que é fundamental para o contorno facial, né? E assim promovendo uma alta incidência dessas fraturas na região. As questões de epidemiologia, de causa e predileção de idade e sexo, elas vão variar amplamente a depender dos aspectos sociais, econômicos, políticos e do status educacional da população que está sendo estudada. Né? Então, o objetivo do trabalho foi relatar a incidência das fraturas do complexo zigomático orbital na região nordeste do Brasil, né, através de uma revisão de literatura dos últimos 5 anos. E a partir disso, utilizamos como metodologia uma busca de artigos nas bases de dados da Cielo e Google Scholar, utilizando como descritores fraturas do complexo zigomático, trauma e nordeste. Como critérios de inclusão para essa pesquisa, utilizamos aqueles artigos que tivessem textos completos, que fossem publicados entre 2015 e 2020, com idiomas de inglês e português, e que apresentassem
nos estudos, pesquisas e estatísticas de pacientes acometidos por trauma facial que foram atendidos em hospitais da região Nordeste do Brasil. A partir disso, a gente obteve que os traumas acontecendo em cabeça, pescoço e face, ela tem como agentes etiológicos que mais se destacam, né, quando relacionado aos traumas faciais, tem como agentes etiológicos os acidentes de trânsito, as quedas, as agressões, penetrações e aqueles ferimentos causados por arma de fogo. Em estudos realizados no Hospital de Campina Grande e no Hospital Regional do Picuí, que são 2 hospitais de referência da região, foi observado que dos 298 pacientes que foram atendidos no serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial dessas instituições, cerca de 131 pacientes, ou seja, 43,9%, apresentavam fratura na região do complexo zigomático orbital. Outro trabalho realizado no hospital do Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza, no Ceará, 112 pacientes que foram atendidos consecutivamente no serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial dessa instituição, observou que 40 desses pacientes eram portadores exclusivamente das fraturas do complexo zigomático orbital. Já em outros estudos realizados através de laudos dos arquivos do IML de São Luís, no Maranhão, em 2012, observou-se que 1.977 laudos que se referiam à lesão corporal, onde a vítima apresentava comprometimento bucomaxilofacial resultante de violência física, cerca de 63,13% desses casos a vítima apresentava acometimento no terço médio de face, tendo como regiões mais acometidas a região nasal, o complexo zigomático e a região orbital, devido à projeção dessas estruturas anatômicas. Lembrando também que nos 2 primeiros estudos, a causa principal dessas fraturas foi devido a acidentes de trânsito, né, tendo mais prevalência sobre os acidentes automobilísticos e também questões de atropelamento. A partir disso, a gente observou, né, como conclusão, que o complexo zigomático orbital ela é uma estrutura proeminente na face e bastante susceptível à fratura, ficando atrás apenas dos ossos nasais. E ela se faz prevalente dentre as fraturas faciais e apresenta como principais causas os acidentes automobilísticos, especificamente os acidentes com motocicletas e também a violência física interpessoal, sendo mais frequente entre as mulheres. As referências e agradeço. Olá, Isabelle, é Cristina. Eu queria primeiro te parabenizar pela forma. Na verdade, eu vou te dar os parabéns e depois eu vou colocar algumas considerações para você, para o seu aprendizado. Eu acho assim, o que você trouxe no seu trabalho foi muito interessante. Os dados, a forma como você apresentou, a sua apresentação ficou muito clara do conceito, da incidência, do seu objetivo. Mas eu acho que a estrutura do seu pôster, você pode abusar mais de figuras. Então, por exemplo, se você trouxesse esses mesmos dados que você trouxe por escrito como resultado, para quem está assistindo a sua apresentação, ela fica mais didática e a pessoa consegue absorver mais a informação, porque aqui, à medida que você foi apresentando, eu precisei ler junto com você para me entender o seu resultado. E se você trouxer isso na forma de figura, isso fica mais claro. Entendi. Certo? Isabelle? Ótimo. E da mesma forma, a sua metodologia, é o que eu falei para a Evelyn, se trouxer um fluxograma do passo a passo, isso também fica mais fácil de quem está avaliando e quem está acompanhando a sua apresentação entender melhor
que você está trazendo, certo? Certo. Agora, minha pergunta é o seguinte: eu fiquei com esse questionamento porque eu já tive uma vivência de trabalho com acidentes de trânsito. E pelos dados que a gente tinha quando foi feito esse trabalho, eu não sei se esses dados ainda são atuais, mas a gente percebeu que tinha uma incidência maior nos acidentes de trânsito no sexo masculino. E aí, na sua conclusão, você traz que tem uma das causas dessas fraturas é o acidente automobilístico, principalmente em motocicletas, e a violência física. E daí você traz que em relação à violência física é mais frequente em mulheres. Aí a minha pergunta é, quando você fez esse trabalho, que você fez uma revisão, há uma frequência diferente entre mulheres e homens quando considera o acidente automobilístico? Não, não há, assim, tem uma diferença estatística, né? De fato, a prevalência em homens é maior quando se fala dos acidentes de trânsito. Em relação às mulheres, a única coisa que eu vi assim de prevalente em relação a elas foi justamente a violência física, quando acometida, inclusive dentro de casa. Então, é o que eu imaginava mesmo. Como esses acidentes, a frequência é maior em homens, consequentemente, nos homens, consequentemente, essas lesões também possivelmente são mais frequentes nessa população. Isso. Ok, Isabelle, mais uma vez parabéns pelo seu trabalho e parabéns também para a equipe que trabalhou junto com você. Bem, obrigada. A gente pode ir para a próxima. Eu vou pedir só um momentinho, se Paula consegue ativar. Paula, teu microfone para responder. Isso, eu posso repetir a pergunta, caso necessário. Paula, será que está conseguindo me escutar? Ela tá presente na sala. Não sei se ela tá ouvindo, acho que ela tá tentando ativar o microfone. Ela falou que estava com problema no microfone. Se de acordo com os demais, ela poderia responder por lá, pelo bate-papo mesmo. Tudo se ela bem. conseguir. Pronto. Pode passar pro próximo? Sim, podem. Pronto, posso começar? Pode, Isabelle. Pode sim, Isabel. Boa sorte. Obrigada. O seguinte trabalho é intitulado como sinusite maxilar odontogênica e suas características atuais, uma revisão de literatura. E tem como professor orientador o professor Ricardo Eugênio Varela Aires de Mello. Para introduzir, a gente fala um pouquinho da estrutura que é acometida por essa condição, que é o seio maxilar, né? Que é uma das estruturas que compõem os seios paranasais, juntamente com o seio frontal, etimoidal e esfenoidal. No seu interior, ele é revestido por um epitélio semelhante ao epitélio respiratório, que é classificado como epitélio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, muco secretor, que contém células caliciformes, que também é chamada de membrana de Schneider. A sinusite maxilar odontogênica ela é uma condição inflamatória sintomática do seio maxilar e se classifica como crônica quando ela perdura por cerca de 12 semanas. Uma das principais causas dessa patologia é a estreita relação que as raízes dentárias apresentam com o assoalho do seio maxilar, principalmente aqueles dentes que apresentem alguma infecção dentária ou então sofreram algum trauma dental. Dentre o tratamento, né, dessa condição, se faz necessário uma combinação terapêutica medicamentosa e também cirúrgica. O objetivo do trabalho foi relacionar a etiologia, a epidemiologia, sinais e sintomas e também o tratamento da sinusite maxilar odontogênica mais recente através da revisão de literatura. Como metodologia, utilizamos uma busca nas bases de dados, né, da PubMed e do Google Scholar, utilizando como descritores a sinusite maxilar, a sinusite odontogênica.
Como critérios de inclusão para essa revisão, os artigos foram selecionados, né, artigos com textos completos entre um período de 2015 a 2020 em idiomas de inglês e português e que tivesse a conclusão de acordo com o propósito do estudo. A partir disso, a gente observou que a causa da sinusite, né, ela é dividida em várias situações, mas que entre as mais comuns a gente tem a extração dentária, juntamente com as lesões dentoalveolares, incluindo cistos dentígeros, lesões radiculares, as cáries dentárias, dentes impactados e também as infecções radiculares. A sinusite ela se faz presente entre 10 a 12%, né, de todos os casos da sinusite. Isso é a sinusite maxilar odontogênica, mas em estudos recentes pode-se observar que a sinusite maxilar odontogênica ela se encontra entre 40% dos casos da sinusite, né? Sendo mais comum entre a quarta e sexta década de vida, com a leve predominância pelo gênero feminino. Dentre os sinais e sintomas que mais se apresentam na literatura, a gente observou que a odontalgia, né, a dor e pressão facial também pode ser observada, a questão da cefaleia com aumento de intensidade quando a gente tem um movimento na cabeça, questões de rinorreia com secreção amarelada, que indicam a possível infecção, sintomas como hiposmia, que é a diminuição da sensação olfativa, o mau odor também pode ser sentido, e a digeusia, que é a diminuição do paladar, também foi relatado na literatura. Falando dessas características, a gente não poderia deixar de fora o diagnóstico, né? Que é basicamente realizado através de exames de imagem, tendo como padrão ouro a tomografia computadorizada, porque vai mostrar ali para a gente tanto tecido mineralizado como tecido mole, mostrando uma obstrução em seio maxilar, ou então espessamento da membrana de Schneider, que é um dos indicativos de sinusite. E como tratamento, na literatura foi observado que ela deve ser feita em 3 fases, né, sendo a primeira realizada na causa dentária, né, realizando ali extrações dentárias, endodontias ou apsectomias, tirando aquele foco infeccioso que causa a sinusite maxilar odontogênica. Na segunda fase, realizando a limpeza e desinfecção do seio maxilar através de técnicas cirúrgicas como a endoscopia nasosinusal ou acesso de caldo a look, que dá acesso direto ao seio maxilar, permitindo que o cirurgião ele realize a limpeza dessa estrutura, removendo aquele tecido infectado. E uma terceira fase, atuando sistemicamente através da antibiótico-terapia, que pode ser utilizado a clindamicina, ou associação de amoxicilina com ácido clavulânico, ou então metronidazol com a cefalexina. E a partir disso a gente conclui que a sinusite maxilar odontogênica ela tem causas variadas, mas está sempre relacionada à microbiologia das infecções odontogênicas. E por se tratar de inflamação, ela tem que seu tratamento ser realizado nos 3 estágios, né? Tanto na causa dentária, quanto localmente, né, através das técnicas cirúrgicas e sistemicamente pela antibiótico-terapia. Além disso, a gente observou também que a sinusite ela apresenta uma prevalência bastante interessante, né? Cerca de 40% dos pacientes podem vir a apresentar essa condição. E dentre os sinais e sintomas, eles são bastante relevantes, porque causa ali um desconforto ou dor ao paciente, que é uma causa bastante que causa um grande estresse ao indivíduo que é acometido pela sinusite. Essas são as referências. Agradeço novamente. Bom, Isabelle, mais uma vez eu gostaria de lhe parabenizar pelo trabalho, está muito bem escrito. Também vou fazer algumas considerações em relação a melhorar o seu aprendizado, a sua vivência no meio acadêmico. Dito isso, eu gostaria de, como a professora Cristina falou, de auxiliar você a também colocar mais imagens nos seus próximos trabalhos, que eles ajudam muito a entender para quem está assistindo. O fluxograma é essencial.
após esse breve conselho, eu gostaria de fazer 2 perguntas para você, Isabelle. A primeira é que, dito o seu tema, você acha que com as referências que você pesquisou, que também são muito recentes, visto que tem referências até de 2020, o que você acha que melhorou na prática do tratamento dessa sinusite maxilar odontogênica, na sua opinião? Em relação ao tratamento, é isso? Isso. O que você acha que melhorou? Quais são as perspectivas que você teve após toda a vivência que você teve na hora da revisão de literatura? Em relação ao tratamento, eu observei que não teve tanta diferença, né, entre os tratamentos mais antigos e os tratamentos mais recentes. Eles utilizavam basicamente o mesmo tipo de tratamento, né, que é o tratamento cirúrgico. Vendo aí que a gente precisa atuar tanto localmente, né, no seio maxilar, quanto na cauda Isso. dentária. Foi basicamente isso que eu observei. Em relação ao diagnóstico, a gente observou que teve uma grande melhora devido à tomografia computadorizada, né? Porque antes era utilizado como forma de diagnóstico só aquelas radiografias em 2D, né? Pronto, Isabelle, adorei sua resposta. A próxima pergunta era justamente em relação como as causas variadas, né, que você citou no seu trabalho, a tomografia computadorizada. Em relação à sua vivência, como você vê essa prática no SUS? Ela é bem disseminada? Ela tem alguma dificuldade encontrada? Qual é a sua opinião em relação a esse assunto? Em relação aos diagnósticos de imagem pelo SUS, eu acho ainda, na minha opinião, que ele ainda é bastante limitado, né? A gente não tem tanto acesso à tomografia computadorizada, principalmente quando a gente fala de uma sinusite, né? Que muitas vezes ele utiliza tanto as incidências radiográficas de Vater, né? Que geralmente na área médica é muito utilizado, né? Para diagnosticar essa condição, tanto a radiografia panorâmica, que assim não é indicada assim, tanto indicada para diagnosticar essa condição, mas que é utilizada para verificar uma suposta um suposto aparecimento da sinusite, né? Isabelle, eu agradeço pela sua apresentação. Vamos passar para a próxima, né? Cíntia, antes da gente passar para a próxima apresentação, eu queria ver se a gente conseguiria um novo contato com Paula. Pronto, ótimo. Seria excelente. Estou aqui. Pronto, Paula. Vou fazer também algumas considerações em relação ao seu trabalho, né? Eu gostei, como eu tinha dito, gostei muito da forma que você organizou o seu trabalho. E minha pergunta é quais foram as suas dificuldades encontradas quando você estava fazendo toda essa experiência de revisão e o que você acha que pode ser melhorado? A dificuldade que eu encontro assim nessa experiência, tanto de revisão como até de estudo do próprio assunto, é que assim, é muito falado sobre a importância do profissional estar preparado para esse tipo de situação. Sabe-se muito sobre os tipos de emergência, as formas de se tratar o paciente naquele momento imediato, mas o que eu noto é que ainda, mesmo com toda essa informação disponível, ainda assim é uma prática desvalorizada. Eu não sei se a palavra é desvalorizada, pouco praticada, na verdade. E a importância sobre ela, apesar de ter conhecimento dessa importância, acredito que ainda tenha muita dificuldade de colocar em prática a preparação dos alunos em âmbito de graduação. E acredito que a forma que é mais focado essa preparação do profissional já formado são algumas especialidades, mas outras acaba que o profissional se sente inseguro, só teve aulas teóricas, só teve disponibilidade para um conhecimento teórico e não prático, então ele até sabe, mas se sente muito inseguro na hora de fazer,
por não ter uma experiência prática na vivência de uma emergência mesmo. Paulo, eu gostaria de lhe agradecer mais uma vez. Obrigado a todos pela consideração em relação que eu tive esse problema de conexão. E é isso, eu também concordo muito com você. Acho que a multidisciplinariedade e o entendimento de vários profissionais de saúde é essencial. E acho que agora podemos passar para o próximo, não é mesmo? Ok, obrigada. Obrigada. Isso, podemos dar continuidade, sim. Obrigada, Paula. Obrigada, Cíntia. Oi, novamente. A gente fala agora da fasciite necrosante cérvico-facial causada por desordem inflamatória odontogênica, uma revisão de literatura, que tem como professor orientador Ricardo Eugênio Varela Ares de Mello. Isabelita, fala um pouquinho mais alto, eu estou com dificuldade de te escutar. Está conseguindo ouvir agora? Direitinho? Agora. Falando sobre a fasciite necrosante, a gente observou na literatura que ela se mostra como uma condição infecciosa polimicrobiana que afeta mais comumente a região de períneo, região de extremidades e também abdômen, sendo menos comum nas regiões cérvico-facial, né, devido à alta vascularização da região cérvico-facial. Inicialmente, a fasciite necrosante ela inicia, né, localizada na face superficial, acometendo também tecido subcutâneo, e que pode evoluir para uma trombose de pequenos e médios vasos sanguíneos, que devido à diminuição da perfusão sanguínea nessa região, vai tornar ali a pele isquêmica e necrótica. Clinicamente, a fasciite necrosante ela se apresenta como uma infecção rápida, de rápida progressão, que apresenta dor intensa, um edema considerável e também tem uma baixa resposta à antibiótico terapia se só ela for utilizada. Como modalidade de tratamento para essa condição, deve-se associar tanto a antibiótico terapia de amplo espectro, quanto o debridamento cirúrgico agressivo e a utilização, se necessário, de terapias adjuvantes com a oxigenoterapia hiperbárica. O objetivo do trabalho foi justamente mostrar de como a fasciite necrosante na região cérvico-facial tem sido abordada como uma desordem inflamatória odontogênica e qual a importância de seu diagnóstico precoce através da revisão de literatura. Foi utilizado como metodologia uma busca nas bases de dados da PubMed e Lilacs, que teve como critérios de inclusão os artigos publicados online entre o período de 2015 a 2020 em inglês, português ou espanhol e que apresentassem no seu resumo concordância com o objetivo do trabalho. Para a busca, foram utilizados descritores em ciências da saúde e mesh, necrotizing fasciite e também cérvico-facial. A partir disso, a fasciite necrosante foi observada como uma doença incomum, caracterizada como fulminante e agressiva infecção bacteriana que se espalha de forma rápida, causando uma extensa destruição, né, que está muito e que frequentemente a fasciite necrosante cérvico-facial ocorre de forma secundária às desordens odontogênicas inflamatórias, seja aquelas abscessos, né, tanto pulpite quanto gengivite pode vir a causar essa condição. E ela representa uma das infecções mais severas dos espaços faciais que apresentam alto potencial letal. Dentro da classificação que foi observada dessa condição, ela vai depender ali de quantos e quais são os micro-organismos que estão presentes na infecção, sendo classificado em 4 tipos. O primeiro tipo é causado por uma infecção polimicrobiana, né? O segundo tipo causado por uma infecção pelos Streptococcus pyogenes, que pode ou não vir a estar associado com o Staphylococcus aureus. O terceiro tipo causado pelo Vibrio SPP e também o tipo 4
causado por infecções fúngicas, principalmente naqueles indivíduos que apresentam comprometimento sistêmico, né? Como condições que causam agravo a essa fascite necrosante facial, a gente tem primeiramente a diabetes mellitus, mas outras condições como infecções por HIV, doenças hepáticas graves também podem agravar essa condição. Dentre os fatores que modificam o prognóstico, né, dessa doença, a gente tem o atraso na intervenção cirúrgica, a presença de comorbidades sistêmicas, como foi dito que a diabetes mellitus causa seu agravo, e também o mau direcionamento, né, para o profissional especializado nessa condição. Isso vai influenciar na sobrevivência do indivíduo que é acometido pela fasciite. No tratamento, foi observado na literatura que deve ser realizado o debridamento cirúrgico do tecido infeccionado de forma bem minuciosa, né? E com suplementação antibiótica adequada, que foi observado na introdução, que deveria ser utilizado antibióticos de amplo espectro. Assim como também como tratamento adjuvante e oxigenoterapia hiperbárica, que vai ali atuar principalmente naquela microbiologia de bactérias anaeróbicas. A partir disso, a gente observou que a fascite necrosante facial é uma condição rara e frequentemente associada às infecções odontogênicas, mas podem ser causadas também por outras condições, né? Como as amidalites ou então infecções sinusais e de glândulas salivares também. Ela é bastante agressiva e pode estar associada a doenças sistêmicas, como a diabetes, sendo necessário que seu tratamento seja realizado o mais precocemente possível, com a medicação antibiótica adequada e com intervenção cirúrgica e a terapia adjuvante da oxigenoterapia hiperbárica. As referências e agradeço. Isabelle, muito obrigada pela sua apresentação, mais uma vez, você ficou aí com uma série. Eu faria uma consideração em relação à sua apresentação, semelhante ao que minhas colegas já fizeram anteriormente, né? E eu acho que você já compreendeu isso, no formato mesmo, com mais figuras e gráficos, e, por exemplo, nesse trabalho, colocar mais a apresentação em termos de dados do que você coletou dos artigos. Revisão de literatura sempre é bem-vinda e ela tem uma técnica de ser realizada, por mais simples que ela seja, e a gente observa que você fala em relação a isso, mas seria bem bacana se a gente tivesse uma noção de como resultado de algum panorama estatístico do que você encontrou. Não necessariamente que toda revisão precise ter resultados estatísticos, mas deu para compreender bastante o teu trabalho, fico bem tranquilo de compreender. E uma coisa que me chamou a atenção. Você estava me escutando? Estava assim. Ele porque teve uma hora que eu acho que eu bati aqui sem querer, eu não sei se estava. Você falou a respeito, alguma coisa do profissional e indicar, quando um profissional ele não faz o diagnóstico em tempo hábil e também não indica ao profissional, né? ao direcionamento, isso. Tu podes repetir isso, explicar um pouquinho mais sobre isso? Eu achei isso bem interessante. Então, essa questão do mau direcionamento médico, né, ela pode vir a causar uma influência na sobrevivência do indivíduo, visto que essa condição ela é bastante agressiva e se espalha muito rapidamente, né? Então, se o diagnóstico ele não é feito de forma correta, inicialmente, assim, já no início dessa doença, o indivíduo ele pode ser acometido de forma muito grave, causando aí até a sua morte, vai depender do estágio da doença, né? E esse amadurecimento é que vai levar, vai dizer qual a chance de sobrevivência do indivíduo.
se feito precocemente e indicado a terapia correta, esse indivíduo tem uma grande chance de se recuperar sem muitas sequelas, né? Já se for mais tardiamente, aí o indivíduo pode vir a sobreviver, mas tem uma taxa bastante pequena em relação a isso. Ou se sobreviver, ele vai ter a questão das sequelas, né, que vai ser bastante grave, visto que essa condição ela vai acometer ali o tecido subcutâneo, região de face muscular. Joia, muito bem. Tá bom, Isabelle, muito obrigada pela sua apresentação e eu estou satisfeita com a apresentação. Obrigada. Obrigada também. Eu acredito que com essa apresentação a gente chega ao final das apresentações dessa sala. E a professora Cíntia, ela tem um questionamento aí para o pessoal do simpósio, sobre quem faltou. Exatamente. Qual vai ser o procedimento sobre aqueles que faltaram? A gente realmente não vai avaliar os trabalhos, eles não vão ganhar o certificado? Olha, pelo que eu sei, aí realmente a senhora não vai avaliar ela e aí ela não vai receber a certificação, né? Porque elas não apresentaram o resumo delas. Aí, a gente não tem específico, tem que avisar só que a pessoa não compareceu. E é isso. Tá certo. Obrigada. Agora eu vou mudar a apresentação para a apresentação do QR Code para apresentar a frequência, tá? E para quem não tiver o leitor de QR Code, eu vou botar o link aqui no bate-papo. Certo, então, com isso, eu agradeço a participação de todos que estão aqui e que apresentaram. A senhora desligou o microfone, professora. Estava de microfone desligado. Então, com isso, eu agradeço a participação de todos que estavam aqui nesse momento, né, nesse sábado, trocando essas informações de conhecimento. Agradeço ao simpósio, agradeço à monitora também dessa sala. Muito obrigada, minhas companheiras de avaliação, professoras Cíntia e Cristina. E me despeço da sala agradecendo a todos vocês. Obrigada pela presença de todo mundo. Agradecer também a todos. Olá. Eu também gostaria de agradecer a todos pela participação, a organização do congresso, aos organizadores, as avaliação, a todos os organizadores que apresentaram e contribuíram para o nosso conhecimento e enriqueceu ainda mais o simpósio. Obrigada a todos e bom final de semana. Eu agradeço a todos mais uma vez. Foi ótima essa experiência. Gostaria de agradecer principalmente a todos os monitores, moderadores que auxiliaram a gente durante esse processo, as professoras também, foram uns amores. Gostaria de agradecer e é isso. Muito obrigada a todos. Uma pergunta para a moderadora, ela ainda está aí? Estou, sim. Essa registro de frequência, as avaliadoras também precisam responder o questionário ou não tem necessidade? Eu acredito que não tem a necessidade de registrar a frequência, mas se quiser também não tem problema. Tá certo. Obrigada. Obrigada, eu vou ficar aqui para finalizar a sala e a transmissão e a sessão da sala, tá?
Tá bem, vou saindo. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Bom final de semana.